Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e chegamos na nossa última aula do nosso curso básico sobre patrística, a aula de número 11 que vai falar sobre Teófilo de Antioquia, tá? O último autor aí dos pais apologistas, certo? Encerrando então esse curso de patrística básica, que vai falar, né, dos pais apostólicos e pais apologistas. Num futuro próximo, eu pretendo lançar sim um curso de patrística avançada. Um curso que vai falar dos pais polemistas, dos pais nicenos, pós-nicenos, enfim, dos pais gregos, capadócios, enfim, dos pais alexandrinos. Mas esse curso é um curso básico, é um curso introdutório para você ter uma introdução à patrística, tá? Para vocês entenderem assim o básico de patrística, os primeiros pais apostólicos, pais apologistas. Então espero que vocês tenham aprendido bastante nessas 11 aulas, espero que vocês tenham gostado bastante do curso. E é isso, para finalizar, a gente vai falar de um autor que tem poucos escritos, mas que ainda assim é importante a gente discutir, que é Teófilo de Antioquia, tá? Um cara aí muito importante. Lembrando que, novamente, Antioquia é uma das 4 grandes cidades do cristianismo, né? Eu já repeti isso aqui umas 50 vezes. Quais são as 4 capitais do cristianismo? Roma, Jerusalém, Antioquia e Alexandria, até o século IV. No século IV, quais são as 4 capitais do cristianismo? Antioquia, Alexandria, Roma e Constantinopla, certo? Jerusalém perde a importância e Constantinopla ascende como uma das 4 capitais do Império, ou uma das 4 capitais do cristianismo, certo? Pois bem, como sempre, a gente vai começar aqui falando da vida e da obra desse autor. A gente tem quase nenhuma informação sobre Teófilo, tá? Todas as informações que a gente tem sobre Teófilo não estão na sua obra. Estão na obra de um outro personagem importante da patrística, né, o primeiro historiador eclesiástico, Eusébio de Cesareia, que vai escrever ali aproximadamente no ano de 325, 324, 325, um livro muito importante chamado História Eclesiástica, a primeira historiografia, a primeira história da igreja, tá? Segundo Eusébio, Teófilo ele foi o 6º bispo da cidade de Antioquia. Então ele foi um personagem muito importante. Primeiro, porque alcançou o cargo de bispo, e segundo, porque alcançou o cargo de bispo em uma das 4 capitais do cristianismo, tá? Ele nasceu na Síria, tá? Ele veio de uma família pagã, só que ele também teve uma boa educação, eu falei isso em todos os autores, todos esses autores dos pais apologistas são autores que tiveram uma educação muito avançada, tá? Estudaram, tiveram oportunidade de estudar, estudaram filosofia grega, filosofia síria, egípcia, então Teófilo também foi um desses personagens. Ele estudou a filosofia grega, os clássicos, Aristóteles, Platão, Diógenes, estudou a filosofia da Ásia Menor, né, da Antioquia, da Síria, e estudou também a filosofia egípcia, né, matemática, enfim, todas essas ciências ali egípcias, tá? Ele vai se converter ao cristianismo depois de um estudo muito aprofundado do texto bíblico, tá? E a partir desse contato com o texto bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele vai se mudar para Antioquia. E lá em Antioquia, ele vai fazer parte da comunidade antioquina. Então, ele vai se inserir na igreja de Antioquia e ele vai frequentar a igreja. E ali, frequentando a igreja, ele vai ter uma ascensão, né? Vai se tornar diácono, depois ele vai se tornar presbítero, e aí ele vai alcançar o cargo de bispo aproximadamente ali no ano de 169. E ele vai exercer esse cargo de bispo até aproximadamente o ano de 183, que é o ano onde ele morre, tá? Então Teófilo, ele é um cara dessa segunda metade aí do século II, certo? Bom, restaram apenas uma obra de Teófilo, tá? Uma única obra de Teófilo chamada Epístola Autólico, tá? O que é essa obra, Epístola Autólico? É uma epístola, uma carta que Teófilo escreve a um amigo seu chamado Autólico, que era um personagem que era recém-convertido à fé cristã, era um novo convertido, e por ser um novo convertido, ele tinha uma série de dúvidas
sobre a doutrina cristã. E aí Teófilo vai escrever respostas para responder essas dúvidas, tá? Que Autólico tinha a respeito da fé cristã. E ele também vai defender as acusações que os romanos faziam para com os cristãos para Autólico, né? Ou seja, olha, Autólico, sabe essas acusações que os romanos estão fazendo? Você já deve ter ouvido falar aí de que nós somos ateus, de que nós somos isso e aquilo. Então, não acredita nessas coisas e eu vou te explicar o porquê. Então, ele meio que vai defender a fé cristã para impedir que Autólico acreditasse nas acusações que os romanos faziam para com os cristãos, tá? Então, é uma obra muito importante nesse sentido, tá? Ele vai mencionar nessa obra a morte do imperador Marcos Aurelius. E isso significa que essa obra foi escrita ali por volta do ano 179 ou 180, que foi o ano da própria morte de Marco Aurélio. Então, a gente entende que essa obra é desse período por essa citação, tá? E até hoje, esse é um dos documentos mais importantes da tradição cristã. Por quê? Porque ele é um documento catequético, né? A gente falou aqui de vários documentos catequéticos, né? Falamos da Didaquê, falamos do Pastor de Hermas e falamos desse texto, né? Porque ele vai responder várias dúvidas. Então acaba sendo um texto catequético, né? Um texto que vai falar ali dos princípios cristãos para um novo convertido, certo? Pois bem, vamos então aqui discutir alguns trechos dessa obra, tá? Novamente, apenas alguns trechos que eu achei importante, porque é uma obra muito extensa e não vale a pena que a gente lê toda ela numa aula, tá? Mas eu recomendo então a leitura para vocês aí dessa obra, que a gente vai separar apenas alguns trechos que eu considero importante, tá? Essa obra ela não se diferencia muito das obras de Atenágoras, de Tácito ou de Justino, tá? Teófilo basicamente ele vai responder os mesmos argumentos, ele vai responder as mesmas acusações, né? Acusações de que os cristãos eram ateus por não crerem nas divindades romanas. Ele vai discutir um pouco a respeito da ressurreição dos mortos, da idolatria, da superioridade da fé cristã diante da filosofia grega, da moral, do verdadeiro significado de ser cristão. Então ele vai falar basicamente das mesmas coisas que Atenágoras, Tácito e Justino falou, tá? Vamos dar então aqui, vamos dar uma lida aqui rapidamente, né, em alguns trechos que ele cita, tá? Primeiro sobre os atributos de Deus. Lá no capítulo 4 dessa obra, Teófilo ele vai apontar para alguns atributos de Deus. Então ele vai falar, olha, Deus tem os seguintes atributos. O que é interessante nesse trecho é que ele vai construir uma teologia do Logos. O que é o Logos? A palavra Logos é uma palavra grega e significa verbo, significa palavra. É uma palavra grega que significa palavra. Só que Logos é uma palavra grega que os cristãos utilizavam para se referir a quem? A Cristo, né? Como diria João lá, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logo era Deus, o Logos era Deus, o Logos era Theos, né? Então ele vai beber muito dessa fonte, dessa teologia do Logos, tá? Vamos dar uma lida aqui no capítulo 4. Ele não tem começo, porque não foi gerado, e é imutável, porque é imortal. Ele é chamado Deus por ter colocado todas as coisas na segurança oferecida por Ele mesmo, e porque governa e nutre todas as coisas vivas. E é Senhor porque governa o universo, Pai porque é anterior a todas as coisas, Criador porque criou o universo, Altíssimo porque está acima de tudo, e Todo-Poderoso porque Ele mesmo governa e cobre tudo. Pois as alturas do céu e as profundezas dos abismos e os confins da terra estão em suas mãos e não há lugar para o descanso. Ou seja, ele está aqui discutindo todos os atributos de Deus. Ora, ele não foi gerado porque ele é anterior a todas as coisas, tá? Ele é altíssimo porque está acima de tudo. Criador porque ele criou todo o universo, todo poderoso porque ele governa tudo. Então ele está fazendo aqui uma caracterização de Deus, tá? E que se opõe muito à caracterização
dos deuses gregos, né, que eram mortais, que tinham sido criados, nascidos, né, de pai e mãe, enfim. Então é muito interessante isso, tá? Sobre a ressurreição, vamos ver o que ele fala rapidamente aqui acerca da ressurreição, tá? Lá no capítulo 8, Teófilo ele vai discutir um pouco essa questão da ressurreição, tá? E os cristãos eles se preocupavam muito nesse final de segundo século com a questão da ressurreição da alma, né? Como que é essa questão da imortalidade da alma, da ressurreição da alma? Vamos ver o que Teófilo nos fala a respeito dessa questão lá no capítulo 8. Se você não acredita na ressurreição, não vai fazer diferença quando ela ocorrer, mas sua fé será considerada como incrédula, caso você não comece a crer agora. Mas por que você não crê? Não sabe que a fé é o princípio de todas as coisas? Pois como pode o lavrador colher se antes não crer que a semente germinará? Ou quem atravessa o mar sem antes confiar no barco e no seu capitão? E quem pode ser curado se não se entregar aos cuidados dos médicos? Então ele está falando que o princípio para se crer na ressurreição é a fé. Né? Porque, claro, sabemos que não é uma questão científica aqui, não estamos tratando de ciência, estamos tratando de religião. Então, ele está discutindo, olha, o princípio básico para se acreditar na ressurreição é a fé. Então isso é muito importante. E por fim, né, para a gente finalizar essa aula aqui, ele fala, né, ele dá uma pincelada a respeito da moral dos deuses gregos, né, muito parecido com Atenágoras, com Taciano, que também fazem críticas semelhantes, tá? Vamos dar uma lida então aqui no que ele diz no capítulo 9, tá, da sua obra. E na verdade, aqueles que você adora são homens mortos. E que tipo de homens eles eram? Urano é considerado um canibal, porque comeu os próprios filhos. E veja Zeus, seu filho, observe seus atos e condutas. Primeiro, de acordo com os mitos, após ser alimentado por uma cabra no Monte Ida, matou ela e se vestiu com um casaco de sua pele. E os outros atos, incesto, adultério, luxúria, são contados por Homero e por outros poetas. Ou seja, ora, esses supostos deuses, na verdade, são homens, porque eles praticavam uma série de condutas moralmente questionáveis que vêm dos seres humanos, né? Urano era canibal porque comeu seus filhos, Zeus matou, adulterou, cometeu incesto, luxúria, enfim, e muitas outras coisas ruins que os seres humanos cometem. Então ele está fazendo também uma crítica à moral dos deuses gregos, certo? Pois bem, finalizamos então aqui a nossa aula de número 11, a nossa última aula desse curso básico de patrística. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso tem um certificado, então se você chegou até aqui, pode nos solicitar por e-mail o seu certificado. Até um próximo curso. Abraços!